Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O poder da respiração. Quando você pratica o piscar, um dos reflexos automáticos é a respiração lenta e profunda. Quanto mais lenta estiver a sua respiração, mais relaxado você estará. A melhor maneira de respirar é inalar e exalar lentamente pelo nariz. Quando você respira, você precisa sentir o abdômen se expandindo na inspiração e encolhendo na expiração. Você precisa sentir as costelas e o peito se expandindo na inspiração e encolhendo na expiração. A respiração adequada provoca uma sensação de calma e relaxamento, na qual piscar e olhar para os detalhes torna-se fácil e natural de instante para instante. Ao respirar, você sente calor nas mãos e nos pés. Também sente um equilíbrio no corpo inteiro. Quando você respira profundamente, fica fácil absorver a luz. Portanto, deixe que o seu abdômen e as suas costelas se expandam, mas sinta também as costas se expandirem a cada inspiração e encolherem a cada expiração. Quando olhamos com facilidade de detalhe para detalhe enquanto piscamos com conforto, respiramos devagar e profundamente, e quando nos ajustamos à luz forte, a nossa visão adquire vida. Relaxe o pescoço. Você pode relaxar o pescoço de muitas maneiras diferentes. Uma delas é simplesmente ficar em pé, ereto e olhar ao longe. Não deixe a cabeça se deslocar para frente. Quando você está em pé ereto, há um ligamento que mantém o seu pescoço reto, assim como há um ligamento que mantém a lente do seu olho plana quando você olha para bem longe. Essa é uma posição maravilhosa para o corpo. Como a tendência normal da maioria das pessoas é se curvar para frente, em geral o pescoço fica rígido. De vez em quando, fique em pé, ereto, e olhe para bem longe, e você terá um pescoço flexível que não precisará de nenhum tratamento. Isso também aumentará cada vez mais a circulação do sangue na sua cabeça. Por meio desta técnica, você evitará muitos problemas relacionados com o fluxo de sangue deficiente em direção à cabeça. Agora, sente-se no chão do seu quarto com as costas apoiadas na parede, com um pequeno travesseiro, de forma que haja um arco no meio das costas. Encoste a cabeça na parede e gire-a de um lado para o outro, horizontalmente. Enquanto fizer isso, alongue o pescoço. Respire profunda e lentamente. Dê pancadinhas no pescoço com a ponta dos dedos, desde a base do crânio até o ombro, indo e voltando. Agora, por um breve momento, ponha a mão na lateral do queixo e alongue o pescoço ainda mais para a esquerda. Em seguida, alongue-o mais para a direita, enquanto dá pancadinhas para cima e para baixo do pescoço para soltar os músculos. Não empurre continuamente a cabeça. Você perceberá então que o pescoço está se alongando e quando você movimenta a cabeça de um lado para o outro, constatará que ela está se movendo levemente melhor. Você não precisa fazer este exercício durante mais de 10 minutos por dia. Mesmo assim, ele será extremamente valioso na preparação do seu corpo para outros exercícios deste livro,
porque uma quantidade maior de sangue na cabeça significa menos pressão nos olhos, e a pressão nos olhos, se for anormal, pode causar problemas. Mais sangue na cabeça também significa que os seus olhos estão revigorados, e olhos revigorados tendem a responder bem melhor a esses exercícios. Mais sangue na cabeça apresenta todos esses benefícios que mencionei e muitos outros. Ele não tem nenhum efeito colateral, fará você se sentir revigorado e o ajudará a ficar alerta. Ele também o ajudará a fazer o que você quiser enquanto enxerga com facilidade e bem. Você constatará que mover os olhos de um lado para o outro fica muito mais fácil quando uma quantidade maior de sangue flui para a sua cabeça, e tudo isso pode acontecer apenas com o relaxamento do pescoço. Outro ótimo exercício de relaxamento é deitar de costas com os joelhos dobrados e as mãos ao lado do corpo. Agora, role de um lado para o outro. A sua mão o empurrará para que você role para o lado oposto. Ao rolar para a direita, empurre o chão com a mão esquerda e você rolará para a esquerda. Faça isso cerca de 100 vezes todos os dias antes das refeições, durante vários meses, o que será muito benéfico para o pescoço e aumentará o fluxo de sangue em direção à sua cabeça. Recomendo ainda mais um excelente exercício: sentar-se, entrelaçar os dedos, estender os braços para frente e girá-los em um círculo completo em toda a amplitude de movimento deles, independentemente de qual seja essa amplitude para você. Visualize os seus dedos conduzindo o movimento. O pleno movimento dos braços relaxa os ombros. Além disso, gire os pulsos. Quanto mais soltos estiverem os seus pulsos, mais relaxados ficarão os seus ombros. Nos últimos 150 anos, temos tido a tendência de não erguer completamente os braços. Hoje, muitos homens e mulheres usam jaquetas que restringem o movimento dos seus braços. Esse, abre aspas, visual, fecha aspas, rígido de ombros imóveis, já está conosco há tempo demais. Os nossos antepassados costumavam subir em árvores e levantavam os braços regularmente. Nós não fazemos a mesma coisa e estamos pagando muito caro por isso, porque deixar de levantar os braços restringe o fluxo de sangue em direção às mãos, à cabeça e aos olhos. Hoje, os nossos dedos são muito rígidos. Escrevemos, digitamos, dirigimos e constantemente contraímos os dedos. Os músicos, os intérpretes da língua dos sinais e os massoterapeutas como eu tendem a contrair os dedos ainda mais. Não equilibramos esse movimento com um alongamento suficiente. Muitas lesões no local de trabalho e problemas de artrite ocorrem devido à rigidez no pulso e nos dedos. Entrelace os dedos e aponte a palma das mãos para fora, enquanto gira os braços nos dois sentidos, esquerda, direita, e vá levantando os braços, ainda com as mãos entrelaçadas, até chegar acima da cabeça. Essa posição ajuda a alongar as mãos e evita muitos outros problemas. Se você sentir um agradável retesamento no antebraço, você fez o exercício corretamente. Lembro-me de certa aluna que eu tive em um dos meus cursos, cujas mãos tinham uma circulação tão deficiente que chegavam a ter uma aparência esverdeada. Quando ela praticou o alongamento das mãos e dos pulsos, girando também os ombros, as suas mãos ficaram rosadas. Alongue os músculos dos olhos. Eis uma excelente maneira de alongar os músculos oculares externos e relaxar o pescoço.
Coloque no rosto um longo pedaço de papel com a largura do nariz, de maneira que ele vá da testa até o queixo e jogue várias vezes uma bola de uma mão para a outra. Uma aluna minha, chamada Melissa, sofreu um horrível acidente, no qual uma picape passou por cima do seu corpo e da sua cabeça, quebrando muitos ossos do crânio. Por conseguinte, ela foi submetida a mais de 20 cirurgias no rosto. Uma delas foi na órbita profunda e a recuperação foi muito difícil. Ela desenvolveu uma extrema visão dupla e forte dor no pescoço. Quando colocamos os pedaços de papel pequeno, médio e grande entre os seus olhos, ela conseguiu enxergar bem perifericamente, mas teve visão dupla abaixo e acima dos papéis. O seu pescoço também continuou a doer. Quando colocamos o pedaço de papel no seu rosto, da testa ao queixo, e ela jogou as bolas de uma mão para a outra, o seu pescoço parou de doer. No início, temporariamente, e depois, por um longo período. Essa prática de colocar um longo pedaço de papel da testa ao queixo passou a ser conhecida como exercício Melissa. Prenda simplesmente um pedaço de papel na testa. Em seguida, prenda a parte inferior do papel no queixo e faça os exercícios usando o papel. Você talvez não sinta de imediato um alívio tão grande no pescoço quanto Melissa sentiu, porque a sua visão talvez não esteja dupla. Não obstante, você poderá ficar livre da tensão de um olho que controla o outro, o que lhe proporcionará um grande alívio, o qual imediatamente conduz a uma visão melhor em mais de 60% das pessoas que fazem este exercício. Com o papel Melissa no rosto, jogue uma bola de uma mão para a outra durante 5 a 10 minutos. Você verá a bola na mão direita com o olho direito e depois que a bola atravessar na frente do seu rosto, você a verá com o olho esquerdo quando a pegar com a mão esquerda. Você só consegue enxergar a bola com um dos olhos de cada vez. Se você tiver acesso a uma cama elástica, é maravilhoso fazer este exercício nela enquanto você salta. Jogue a bola de uma mão para a outra, deixando que cada olho trabalhe separadamente enquanto você tenta apanhar a bola. Existem muitas outras variações do exercício Melissa que vamos examinar em outras partes deste livro. Mas este é o ponto de partida básico, atirar a bola de uma mão para a outra com o papel Melissa colado no rosto, da testa ao queixo. Você talvez descubra que essa coordenação do olho com a mão, com um divisor claro entre os olhos, pode fazer uma grande diferença e poderá ajudá-lo a relaxar os olhos. Continue a fazer o exercício do shifting, que também estimulará a mácula. Quando você está revigorado, a mácula trabalhará melhor e todas as outras partes do olho funcionarão igualmente melhor. Aproveite a vista. Frequentemente, paisagens bonitas surgem diante de nós, lugares distantes com belas vistas, mas o hábito de não olhar está arraigado até mesmo nas pessoas que saem de férias. Elas levam apenas alguns minutos, aqui e ali, efetivamente contemplando a paisagem. Depois, passam a lidar com os seus planos de férias e questões relacionadas com o trabalho que envolvem computadores. Um dos motivos pelos quais isso acontece é o fato de elas não estarem acostumadas a olhar para a beleza que atrai diariamente a nossa visão. Algumas pessoas não têm nada bonito para olhar no local de trabalho, tampouco têm alguma coisa bela para contemplar na sua residência, mas a maioria dos habitantes do mundo tem acesso a lugares bonitos para olhar em algum momento da sua vida, um jardim agradável, plantas bonitas, imagens encantadoras e até mesmo a forma das nuvens em constante transformação.
Desenvolva o hábito de olhar todos os dias para alguma coisa agradável. Devemos dedicar 20 minutos por dia, divididos em incrementos de 4 minutos, durante os quais contemplamos uma coisa bonita. Podemos combinar isso com o exercício de olhar ao longe ou fazê-lo separadamente. Passe alguns minutos todos os dias contemplando uma bela paisagem, e isso lentamente lhe inculcará o desejo de olhar para os detalhes. Assim, quando você sair de férias, em vez de passar 20 minutos olhando detalhes agradáveis na natureza, você poderá passar 2 ou 3 horas fazendo exatamente isso, e ainda por cima irá se divertir. Somos criaturas de hábito. O que quer que façamos agora perpetuará o que faremos mais tarde. Crie novos hábitos de olhar para os detalhes, primeiro com lentes, depois sem as lentes, em seguida com lentes de redução, depois novamente sem lentes, em seguida talvez com óculos reticulados, abre parênteses, também chamados de terapêuticos ou pinhole, ou ainda aqui no Brasil, óculos de abelha, fecha parênteses, que favorecem a contração pupilar, e finalmente sem nenhum tipo de lente ou de óculos. Se sentirmos prazer em olhar para os detalhes, desenvolveremos uma habilidade que foi perdida na vida moderna, que é o supremo fortalecimento do nosso sistema visual. Se você tem olhos vibrantes, saudáveis e móveis, quando olha para os objetos, você também relaxa o corpo inteiro, o qual se sentirá vibrante e, portanto, mais descontraído e móvel. Como os olhos conduzem o corpo, a postura deste último se organiza em torno da maneira como os olhos veem. Por conseguinte, tornar os olhos mais vigorosos pode fazer com que todo o seu corpo adquira mais vida. Se você se concentrar na respiração e visualizar a expansão e a contração, você estará imitando o movimento de todo o universo, que está em constante movimento, expandindo-se e contraindo-se. Quando você começa a sentir isso e se desloca nessa direção, você pode experimentar uma sensação agradável de relaxamento como você nunca sentiu antes. Se você combinar a visualização da escuridão com a expansão e contração do seu corpo, você começará a sentir um ritmo interior que nunca sentiu antes. A repetição desses exercícios confere uma sensação agradável de relaxamento que intensifica o sono, mas os benefícios são muito mais profundos. Quando o cérebro consciente aprende a relaxar, ele não relaxará apenas quando você fizer o palming. Ele relaxará em qualquer ocasião que você olhar para alguma coisa. E é exatamente isso que você deve fazer. Relaxar conscientemente para que o seu subconsciente comece a trabalhar de uma maneira completamente diferente. Não aperte os olhos. A tendência de apertar os olhos é um dos maiores obstáculos no caminho em direção à melhora da visão. Apertar os olhos é uma manifestação de resistência física e mental à melhora e à mudança. Se você não apertar muito os olhos na luz, o seu cérebro exige que as pupilas se contraiam e, quando isso acontece, a sua visão fica muito mais clara. Se você não apertar os olhos quando lê, começará a olhar suavemente para as letras da página. Pronto para seguir adiante. Gostaria de parabenizá-lo se você realmente se aplicou na utilização de todos os princípios e exercícios que examinamos até agora, porque isso significa que você está dedicado à sua saúde e à sua vida. E quem irá ajudá-lo se você não fizer isso? Há um antigo provérbio judeu que diz o seguinte: se não for agora, quando será? Se eu não cuidar de mim, quem cuidará? É uma ilusão achar que os outros podem fazer mais por você do que você mesmo. Portanto, continue a praticar as minhas sugestões e você sentirá a diferença. A sua visão ficará melhor e você a conservará assim pelo resto da vida.
Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.